Então, vamos dar início a essa sessão livre, número 38. Meu nome é Heloísa, eu sou professora na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Eu e o Alfonso Hipólito, que é da Sapienza, estamos coordenando essa sessão livre e nós vamos falar sobre a questão de ações, né, para o patrimônio, tanto edificado quanto urbano. Eu vou apresentar agora, fazer uma pequena apresentação aí dessa introdução. Vamos lá. Essa mesa aqui, essa sessão, ela está reunindo 7 pesquisadores, professores, né, de 4 instituições diferentes. Vocês estão vendo? Estava direitinho. Estava direitinho, agora Isso, está ótimo. Espera só um minutinho, gente. A intenção dessa sessão é que a gente apresente ações em diversas áreas, tanto didáticas, quanto de divulgação e quanto de pesquisa, né? Nós estamos, como havia dito, em 7 pesquisadores, são 4 instituições. Então, eu e a Ana Kupferschmidt somos da Unicamp, somos de 2 institutos diferentes, da Faculdade de Tecnologia e da Faculdade de Arquitetura e Engenharia Civil. O Arivaldo Leão de Amorim e a Nathalie Grotelar são da Universidade Federal da Bahia, ambos da Faculdade de Arquitetura, e a Simone Visioli e o Márcio Mito Fabrício, também do mesmo instituto, que é o IAL, da USP. E nós contamos aí com a participação do Alfonso Hipólito, né, da Universidade de Roma Sapienza. Qual foi a nossa motivação para apresentar essa sessão livre, né? Todos nós estamos trabalhando já há algum tempo com registro, documentação, visualização, disseminação e educação patrimonial, né? A gente tem trabalhado aí nesses últimos anos, essa última década, né, com 3 tópicos, né? O primeiro tópico eu diria que seria a parte de representação e interpretação patrimonial, na qual a gente tem pesquisado e feito ações tanto de formação, né, e de divulgação das pesquisas na área de manutenção, conservação, restauro do patrimônio cultural, assim como educação patrimonial. Uma outra área bastante forte na nossa atuação seria a aplicação de novas ferramentas digitais que a transformação digital trouxe, né, para o registro, documentação, visualização e disseminação do patrimônio. E nisso entrariam principalmente os multissensores. E multissensores aqui a gente entende como sensores LiDAR, que são os equipamentos de laser scanner, as restituições fotogramétricas, né, e também videometria, tá? Com esses sensores, a gente pode fazer uma aquisição maciça de dados. Então, a gente consegue fazer a questão do levantamento da geometria, né, dessas edificações, da geometria precisa desses espaços, sejam eles edifícios ou espaços urbanos, né? Essa aquisição, ela tanto serve para o registro, como também como base para modelagens 3D. E essas modelagens 3D, com o avanço também tecnológico, elas conseguiram ser também modelos inteligentes através de um enriquecimento semântico. Aí a gente está falando de BIM, de HBIM. Além disso, muitos pesquisadores, né, do nosso grupo também estão trabalhando em narrativas patrimoniais. O que seriam essas narrativas? Seriam outras possibilidades ou novas formas da gente poder divulgar, né, esses edifícios, esses locais, essas áreas, né, para a fruição do público, seja ele leigo ou não. E com isso, a gente está explorando a parte de ambientes virtuais imersivos, que a gente vai trazer aqui um pouco, né, vai mostrar para vocês um pouco quais seriam esses ambientes nessa apresentação. E assim como também a gamificação.
Os laboratórios, né, que a gente nós pertencemos, na Bahia a gente tem um laboratório de estudos avançados em cidade, arquitetura e tecnologias, que é o e tecnologias digitais, que é o LCAD. Esse é um laboratório icônico, né? É um dos pioneiros nessa área de emprego das tecnologias digitais. No IAUSP nós temos 2 laboratórios, então, que é o ENELAC, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Estudos de Linguagem, Arquitetura e Cidade, e Arquitetura, Inovação e Tecnologia. Na Unicamp, nós também temos 2 laboratórios. O meu laboratório é o Laboratório de Varredura Digital, LabArc 3D, e o da Ana é o Laboratório de Realidades Expandidas, o XR Lab. E a Sapienza, o Alfonso pertence a esse departamento, né? A configuração deles é um pouco diferente. Então, é o Departamento de História, Desenho e Restauração da Arquitetura, o DHPRA. Os nossos trabalhos que vão ser apresentados, eles estão divididos aí em 3 grandes grupos, tá? Então, eu vou apresentar, assim como a Simone e o Alfonso, algumas experiências didáticas que a gente levou a cabo aí, né, nesses últimos anos, tá? Na área de divulgação, o Márcio vai apresentar um pouco do panorama da revista Gestão e Tecnologia de Projetos do IAUSP, nessa área, né, na área de divulgação de pesquisas com relação ao registro e ações para o patrimônio edificado. E a Ana vai mostrar uma experiência não só didática, mas também de divulgação e de pesquisa com a obra do arquiteto Décio Tosi. E, por último, nós vamos ter, então, uma trajetória do LCAD, né, da UFBA, que vai falar sobre o que tem sido feito, né, nesses últimos 30 anos em termos de pesquisa, formação de recursos humanos pelo laboratório. Então, os 2 primeiros trabalhos na área de didática seria o processo educacional e formação no campo do patrimônio cultural, e aí é uma experiência de internacionalização, inclusive, entre a Sapienza e o IAU, e o Promemória de São Carlos. Na segunda apresentação, eu vou falar um pouco de uma experiência numa disciplina de pós-graduação, que a gente abordou a varredura, o modelo BIM, o SIG, para um bairro histórico. Então, a gente está trabalhando com uma escala urbana, nesse caso, trabalhamos também pontualmente em escalas do edifício, mas a gente fez uma abordagem um pouco mais ampla. A Ana entra, então, na sequência com a realidade virtual como instrumento de divulgação e ensino, que é uma entrevista com o arquiteto urbanista Décio Tosi. O Márcio Minto, então, vai apresentar a revista Gestão e Tecnologia de Projetos e a Evolução no Debate sobre documentação digital do patrimônio arquitetônico. E a nossa última apresentação é a contribuição do LCAD da UFBA na documentação do patrimônio, apresentado pelo Arivaldo Leão de Amorim e a Nathalie Grotelars. A gente vai abrir para as perguntas no final de todas as apresentações, tá? Então, gostaria agora de passar a palavra para a Simone e para o Alfonso. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar a primeira tela. Vamos ver se eu tenho sucesso aqui. Está apresentando? Sim? Positivo. Sim. Então, vamos lá, vou disparar aqui o cronômetro. Eu me chamo Simone Visioli, como já foi dito pela nossa coordenadora. É uma felicidade estar aqui, por mais que tenhamos a Ana Gléria de público. Eu acho que a principal importância desse encontro foi reunir trabalhos e pessoas com os mesmos objetivos, que estão trabalhando tangencialmente, às vezes com um enfoque específico, mas estamos todos com trabalhos que se tangenciam. Esse foi o maior ganho desse encontro, dessa mesa, dessa sessão livre. Nosso trabalho, processo educacional e formação no campo do patrimônio cultural, internacionalização entre a Sapienza, Universidade de Roma, o IAUSP e o Promemória de São Carlos, conta, então, com a presença do professor Alfonso Hipólito, que fará metade da apresentação,
e a figura do Promemória, com a participação do Rodrigo Peronti. Deixa eu passar aqui, ele passou, slide. Essa disciplina, ela aconteceu no ano de 2022, de 3 a 20 de maio, com uma participação híbrida. Alguns professores participaram de Roma, online, e alguns professores vieram de Roma e participaram presencialmente dessa disciplina. Essa disciplina ela teve 6 créditos, é uma carga horária alta, 90 horas, sendo 60 teóricas e 30 práticas. Ela contou com 13 dias de trabalho, 20 pessoas inscritas, foi um número bom, com algumas ausências, acabamos tendo 16 participantes, onde o principal objetivo não era apenas mostrar o equipamento, o uso, mas sim todo um processo de pensamento. Aqui são os professores, os professores que participaram da disciplina. Então, temos aqui o Alfonso Hipólito da Sapienza, Gilberto José Lancha do IAL, Marica Grifo e Martina Tene, também da Sapienza, participaram presencialmente, Paulo Castral do IAL, Rodrigo Peronti da Fundação Promemória e eu. Nós tivemos 2 eventos que o Alfonso vai falar um pouco, paralelos e que fizeram parte também da nossa disciplina, uma exposição e uma conferência. Tendo feito um pós-doc em Roma, de novembro a maio, abril praticamente, de 21 a 22, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Departamento de História, Desenho e Restauro da Sapienza de Roma. E o que nos chamou muito a atenção no IAL é que este departamento, pelo nome com o qual ele já é intitulado, ele trabalha a história, ele trabalha a representação e a parte de desenho e modelos é muito forte, o Alfonso depois poderá explicar bastante sobre isso, mas também trabalha com disciplinas de restauro. Então, eles têm dentro do departamento já um workflow muito bem estruturado. Há aqueles com ênfase em história, há aqueles com ênfase na representação e há os trabalhos com ênfase em restauro. Num dos trabalhos publicados, já vários publicados pelo professor Hipólito, nós nos deparamos com um workflow que foi aqui um pouco traduzido, um pouco modificado para esse texto, mas ele é muito claro. Eu gostaria só de passar rapidamente por ele, porque eles chamam de textos como sendo as informações 1D. Existe uma palavrinha que, no Brasil, eu só vi na Unicamp, em um trabalho publicado pela... Agora eu não vou me lembrar da historiadora. Eidotipo. Eidotipo é uma palavra que não encontrei tradução em português e eu não encontro, a gente não encontrou similitudes, nada que não é um levantamento, não é um mapeamento, não é só a documentação, não é só a tecnologia. Então, o eidotipo é um conceito muito próprio que eles utilizam lá em Roma, que vai desde a interpretação do contexto histórico, dos desenhos, dos mapeamentos, para o levantamento massivo de dados e também como que esse projeto deve ser explícito para que depois a documentação seja correta. Então, o projeto de rilievo, que também é uma palavra que a gente costuma deixar em italiano, porque é cunhado por eles, que não é também esse... O eidotipo é o desenho, deixa eu fazer uma correção. O eidotipo é uma representação do processo. O projeto de rilievo, lá vai o professor Alfonso Hipólito me corrigir, é esse processo de compreensão desde o contexto histórico do levantamento com os objetivos da comunicação. Então, esse projeto de rilievo a gente também não tem traduzido, nem a palavra eidotipo e nem a palavra projeto de rilievo.
Aí nós temos a aquisição conhecida, vocês vão ver trabalhos aqui sobre isso, os databases numéricos, que passamos aí para desenho. Isso é uma coisa importante na disciplina que eles dão lá em Roma. O desenho geométrico é diferente do desenho arquitetônico. A partir da database, das nuvens de ponto, dos dados precisos do scanner, porque a fotogrametria ela tem algumas imprecisões, os 3 pontos XYZ do escaneamento, ele fornece uma nuvem de pontos, ok. Mas na disciplina eu tive a oportunidade de ver o quão rigoroso é esse processo de desenho geométrico e depois um desenho arquitetônico, que nós temos alguns slides, que nós trouxemos uma exposição com os desenhos feitos lá na Itália. O rigor com que esse desenho arquitetônico é feito, porque ele servirá de base para os profissionais de restauro. Então, não é nosso desenho executivo, não é o nosso desenho de levantamento, ele é diferente. Lá na Itália se trabalha um desenho mais simplificado geometricamente, com todas as medidas precisas, e depois um desenho arquitetônico com todos os rigores retirados tanto da fotogrametria quanto do laser scanning, mas são desenhos 2D. E depois nós temos os desenhos 3D, que pode ser geométrico, arquitetônico também. E as saídas estão aí, né, para vários objetivos. Nós tivemos aqui, então, eu estou com 7 minutos, vou passar a palavra ao professor Alfonso para descrever como que se deu a vinda deles aqui. Nós tivemos aqui algumas fotos da nossa disciplina de pós-graduação. Nós tivemos uma conferência, teremos um slide também com os nomes dos conferencistas, e tivemos também uma exposição. Alfonso, eu vou passando, você vai dizendo próximo, próximo. Alfonso? Não estou vendo se Alfonso... Eccomi. Oh, ciao. Ok, ciao, ciao, ciao. I don't know if it's better to speak in English or in Italian. Let me know what you prefer. Não. Italian or English? O que vocês preferem? English. English, okay. Okay, thank you so much. I want to thanks again all the team. I really enjoyed to work together, and it was really a great experience. And also was a great experience to work with Yao, and especially with Professor Vizioli. We had the possibility to learn modalities and new objectives regarding surveying and technologies. In a specific way, we built a workshop, a moment just to transfer our knowledge and our attitude to study architecture. We also used to work a lot on archaeology. So usually we do in the same moment, on the same way, surveys about archaeology and architecture. In these images, as you can see, in the specific, there is Marika Griffo, which is teaching to the guys how to draw edotypos, just to start the survey, working between brain, eyes, and hands, transferring on a paper all the stuff that is necessary to understand and to prepare all the procedure that starts with a project survey. As Simone told you before, project survey for us is really important. It's the only way to manage data acquisition, and we usually work on integrated surveying. And when I speak about surveying, I'm speaking about the moment while we are catching information derived from scanner, cameras, georadar, thermography, and so on. In this image is the result of the 3D data acquisition from LiDAR scanner FARO, registered by the students, and regarding on the Palazzetto Bento
catching data from outside, inside, and courtyard. So this process was totally done by the students. So the aims was to give them all the possibilities to understand, read, and elaborate informations. Next, please. Here are some images while we were working on class with all the staff and all the students, trying to give them how much was it possible, our knowledge and our capabilities to manage this kind of information. In this image, you can understand how was the process. On the left, there are some sketches, Edotypos, while we had the project survey, and on the right, all the registered time while they were merging all the point clouds, deriving not only from laser scanner, but also from digital photogrammetry. Digital photogrammetry was catched by a drone that had a lot of images of the roof and the external fronts. In the process, you can see some images about also the construction of two 2D drawings. In the last two images, the guys, the students had the possibility to understand, to read, and to analyze the numerical model in all its aspects, trying to obtain all the information useful for the geometrical draw and architectural draw. Next, please. About this one, we, in the same moment, we were there, we had a conference day with some Italian colleagues, in the specific Carlo Bianchini, Emanuela Chiavoni, Francesca Porfiri, Carlo Inglese, Roberto Barni. This is our team. We are all of us specialized in different expertise, but in the speech of all the team, each one give his impression and his expertise to the students. Carlo Bianchini spoke about our history and our process during the last 20 years, giving a lot of information about our approach on survey and managing of digital data. Professoressa Emanuela Chiavoni spoke a lot about hand drawing and sketches and Edotypos, sorry, just to give to the guys the possibility to understand better the importance of this kind of draw. While the others spoke a lot about data managing and optimization. Next one, the last moment, which I think was very, very important for us, for all the students, was just to transfer a lot of information regarding my course, which was conducted by me and by Professor Vizioli. And in the two images, you can say the exposition. So we select one group and we ask them to prepare all the drawings to be exposed on the YAU. And the same moment, we had also that we wanted to give also all the information that can be obtained watching the images constructed by the guys. In the specific, it was the work of my course in 21-22 regarding 5 important squares in Roma, 3 with a very archaeological presence in the area. And you can see on the left all the merged scan acquisition. On the center,
timeline saying all the important process that the area had in the past. And on the right is the Adrian Temple, which is now Tempio d'Adriano, which is now something for the government, with architectural representation, where the students had the possibility to interact and to create 2D model, architectural model in the specific that brings all the information derived from the integrated survey. I think that this last image is all the group, professors and students and colleagues, and nothing else, no more. But I can conclude saying that for us and for my team, it was really a great experience to work in Brazil with the Brazilian staff, and also to have a connection between my process of teaching and the one that my colleagues used to have in Brazil. Thanks so much. Então, isso foi um pouquinho da nossa experiência, do nosso acordo internacional que nós temos vigente entre a Sapienza e a USP. Obrigado a todos. Agora passo a palavra a Ana Regina Kupschmidt. É comigo, Simone. Agora, então, primeiro vai Heloísa. Heloísa, desculpe a ordem. Sem problema. Muito obrigada, Simone e Alfonso, pela belíssima apresentação, tá? Eu acho que essa realmente foi uma experiência muito válida e muito interessante para nós, enquanto Brasil, né, de podermos ter essa experiência de uma instituição que tem uma história muito maior do que a nossa nessa área de aplicação de tecnologias digitais, né? Poder compartilhar tudo isso com a gente, né? A gente aprendeu, com certeza aprenderemos bastante aí, será muito útil para os estudantes, né? Eu espero que essas experiências sejam, né, sempre renovadas e possam se multiplicar. Eu vou também apresentar aqui uma experiência que nós tivemos, deixa eu mostrar aqui. Com uma disciplina também. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Eu vou apresentar uma experiência didática também, usando a questão da varredura digital, a criação do modelo BIM e a integração do BIM e de plataforma SIG para fazer o levantamento, o mapeamento e a documentação do bairro Monte Alegre, que é um bairro histórico em Piracicaba, tá? Essa disciplina, deixa eu só marcar meu tempo aqui também para não me perder, só um minutinho. Ela foi ministrada pela primeira vez em julho de 2019, foi antes da pandemia, foi uma disciplina presencial, ela foi ministrada de forma condensada em 2 semanas, com uma carga horária de 60 horas nas nossas férias de inverno. É uma disciplina da pós-graduação, ela é aberta também a estudantes especiais. Eu e o professor Vitor Eduardo Molina Júnior ministramos essa disciplina. Eu tenho formação em arquitetura e o Vitor tem formação em engenharia urbana. O Vitor, ele é especialista na área de SIG e georreferenciamento. Então, é muito importante também, quando a gente trabalha com essa parte de documentação, a gente tem equipes multidisciplinares, né? Tem que ter o olhar também do arquiteto, do engenheiro, do historiador, do geógrafo, do arqueólogo e assim por diante. O curso teve uma participação de 13 alunos, foram 3 doutorandos, foram 8 mestrandos e tivemos 2 alunos especiais. Nós tivemos a participação de 3 alunos que vieram do IAUSP e uma aluna que veio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A ementa dessa disciplina era abordar, então, BIM e unindo BIM e SIG para chegar no City Information Modeling, aplicado aí um bairro histórico na franja urbana. E os objetivos eram 3. O primeiro era identificar e documentar as estruturas singulares do local, numa base georreferenciada e com informação histórica, criando então um mapeamento interativo inteligente
cuja finalidade seria a preservação e planejamento urbano estratégico. Esse é um bairro, Monte Alegre é um bairro tombado, ele é protegido, né, por legislação municipal, e alguns exemplares do bairro, eles têm ainda uma restrição maior em termos de qualquer tipo de intervenção que possa ser feita, né? A outro objetivo seria disseminar o uso da varredura digital. Então, nós usamos, naquela época, 2019, a gente ainda não tinha o laser scanner, então nós usamos somente fotogrametria, e nós utilizamos, então, fotogrametria terrestre, feita, então, com câmeras, né? E a fotogrametria com drones aérea, com câmeras embarcadas, então, em drones. E a finalidade seria, então, criar essa base geométrica. E o terceiro objetivo era empregar, então, ferramentas de modelagem, tanto BIM quanto ferramentas de tecnologia de SIG, né, de Sistemas de Informação Geográfica, baseada, então, nos dados históricos de bases cadastrais documentais que foram coletados, mais os dados geométricos, né, e espaciais que foram resultados da restituição fotogramétrica, para criar, então, uma base que a gente chamou de HDIM, né, que seria o Historical District Information Modeling. Então, documentar sítios urbanos, como a própria Simone e o Alfonso acabaram de relatar, né, é um processo que não é trivial, ele envolve aí, principalmente quando se usa tecnologias, né, ele tem que ser um processo sistemático, esse processo geralmente ele é composto aí de quatro etapas, né, que seria a aquisição, a indexação, armazenamento, recuperação, disponibilização e divulgação dos dados e informação. O primeiro, que é a aquisição, a gente acaba fazendo aquele planejamento, né? Ver qual é o tipo de tecnologia de varredura que vai ser utilizada, então quais seriam os equipamentos necessários para isso, seguindo então um script, né? A gente precisa avaliar o local para ver o equipamento e qual seria a abordagem. No segundo momento, né, a partir dos dados que foram adquiridos, esses dados vão ser processados. Então, esse processamento de dados ele vai gerar uma série de produtos, desde os modelos 3D, que seriam as nuvens de pontos, né, até desenhos técnicos, ortofotos e modelos, modelos mais baseados em informação. A terceira seria a gestão desses dados. Como é que a gente organiza a informação? Então, a gente tem trabalhado já há algum tempo com a ontologia, né? Então, a gente tem que criar uma base de dados estruturada para que esses dados possam depois ser recuperados, né? Que possam depois ter uma forma de recuperação mais fácil, né? Mais clara. E, por último, esses dados... como a disciplina da Simone e do Alfonso demonstrou, eles não ficam conosco, né? Eles devem ser disponibilizados, divulgados, sejam através de exposições, sejam através de artigos, ou mesmo sejam através de plataformas, né? Que vão ficar disponíveis ao público de uma forma geral. Então, vou explicar cada um desses 4 passos, como é que a gente fez, tá? Esse é o nosso objeto de estudo, essa aqui é uma foto histórica de 1940, então era um bairro industrial. Esse bairro, ele estava em torno da usina de açúcar de Monte Alegre, que é o que vocês estão vendo aí em primeiro plano. Ali a gente tem o Rio Piracicaba e depois dessa via a gente vai ter uma série de vilas operárias que foram sendo agregadas a essa estrutura. Elas também tinham uma determinada estrutura hierárquica, né? A primeira vila que foi criada foi a Vila Heloísa, que é o que vocês estão vendo ali à esquerda. Essa vila, ela hoje está em estado bastante avançado de ruínas, e ela eram casas bem menores e foram feitas para os profissionais, né? Para os trabalhadores mais rasos, né? Aí foi criada uma escola, que é o que vocês estão vendo aqui. Atrás, na frente da escola, aliás, tem um conjunto de 3 casas. Essas 3 casas eram casas que foram feitas para gerentes, né? São para profissionais com uma hierarquia maior dentro da estrutura da usina.
O casarão Morgante era o casarão do proprietário da usina e foi criado também uma capela, a Capela de São Pedro, que vocês estão vendo ali do lado direito, né? Essa capela, inclusive, hoje ainda continua sendo uma igreja privada, ela pertence a esse conjunto, que ainda está sobre a mesma família Morgante, e que tem afrescos do Volpe no seu interior, tá? Então, ela é uma capela bastante singular. O que a gente, no planejamento, acabou definindo seriam quais os edifícios de interesse histórico, né, que seriam modelados, né, e quais seriam os níveis de detalhamento que a gente usaria nessas modelagens, tá? Então, nós definimos para esse primeiro grupo aqui de edificações, tanto da Vila Heloísa como da Vila Josefina, que são essas casas que estão marcadas aqui embaixo, que tem uma característica, não foi tão descaracterizada, né, com o tempo, a sua arquitetura, nós definimos um nível de detalhamento na escala, né, do SIM como 3, que seriam, né, se a gente está falando na base de SIM, a gente está falando de LOD 0, que seria somente a forma, o cadastro, a área e arruamento, seriam os dados cartográficos. O LOD 1 seria os dados do edifício, né, e aí a gente já teria a sua altura, né, o seu pé direito aí, a altura dessa edificação, mas ainda continuaria de forma geométrica simplificada. E no LOD 3 a gente teria os dados do componente já com família, tipos, códigos de construção, orientação, dimensionamento, as fases, né, que foram alteradas e quais seria a sua materialidade. E o LOD 4, ele inclui tudo isso, mais a parte interna, né, do edifício. E foi assim que nós modelamos, então, a escola e a igreja. Então, aqui são os planos de voo, nós fizemos algumas campanhas com o drone. Então, o que vocês estão vendo ali em amarelinho foi a primeira campanha que foi feita. Essa campanha foi feita com o drone, o Mavic Pro. Na segunda campanha, que está em azul, a gente fez com um drone maior, que é o DJI Inspire 2. Todos eles foram orientados, então a câmera estava orientada na DIR. A nossa expectativa com esses voos não era colher a geometria do edifício nas suas faces, mas principalmente as coberturas para gerar ortofoto. Então, foi um grid duplo, mas com a câmera orientada na DIR. Foram quase 2.300 imagens que foram processadas e geraram essa ortofoto que vocês estão vendo aí embaixo desse desenho com as áreas das campanhas, tá? Ali do lado direito, aliás, a gente tem, quando se processa, qual o nível, né, de sobreposição, e a gente teve uma sobreposição ótima, né, ali com mais de 9 fotos, alcançando cada ponto, né, cada ponto dessa nuvem foi gerada com mais de 9 imagens, tá? As imagens foram processadas todas no mesmo lote com o software Metashape da Agisoft, e ela gerou uma nuvem de 23 milhões de pontos com uma densidade de 31,9 pontos por metro quadrado. Então, a gente tem uma visibilidade muito grande de detalhes aí nessa nuvem de pontos de um GSD que chegou a coisa de 5 centímetros. Com base, então, naquelas imagens, nós começamos a fazer a análise, né? Na base SIG, primeiro seriam as classes, então, o que está vazio, o que é de uso residencial, industrial, comercial, institucional, e o que está em forma de ruínas. A segunda imagem, o B, a gente faz uma recuperação do timeline em que essas edificações foram criadas. Então, vocês podem ver ali que aquela parte em verde, a usina começou no início do século, e toda essa área em verde mais escura, ela foi construída na década de 20, né, até a década de 20. E a imagem C mostra o estado dessas edificações. Algumas já são ruínas, outras elas estão conservadas, você vê que a grande maioria está conservada, e algumas delas ainda elas estão precárias, mas elas não chegam, né, num estado de ruína completa.
E ali na D é feita a caracterização, então, do estado de mudanças que essas edificações passaram, se ela ainda se mantém a aparência original, ou se foram feitas pequenas ou grandes modificações. Isso tudo foi tratado em loco, né, com o trabalho dos alunos. E aí a gente gerou mais 2 mapas também, que é o que está do lado esquerdo, que seria as áreas de proteção ambiental, porque a gente tem o rio Piracicaba ali, e a cobertura vegetal, onde a gente tem árvores, né, onde a gente tem campo, e onde a gente tem massa vegetal mais densa. Algumas edificações, como foi o caso da igreja e da escola, como havia dito, que chegou num LOD 5, a gente acabou fazendo voos complementares, né? Aí são voos circulares, e com esse voo com a câmera inclinada, para ela justamente pegar as faces, né, as fachadas dessas edificações. E dentro da igreja nós fizemos uma coleta. Os alunos acabaram utilizando as câmeras dos celulares, e alguns deles levaram câmeras profissionais e semiprofissionais, e nós também temos um laser scanner manual, no qual a gente fez o escaneamento do altar. Então, a gente tem toda a parte interna da igreja bastante detalhada, e o mais importante é que a gente conseguiu fazer todo esse processamento das imagens de câmeras diferentes de uma única vez, num único processamento no Metashape. Então, ele foi bastante robusto para isso. Aqui vocês estão vendo embaixo a imagem original da igreja, aliás, da escola. Ali na segunda imagem foi, então, o levantamento que foi feito, fotogramétrico, né, os voos que foram feitos na igreja, e o detalhamento dela no LOD 5. No final, a gente levou as informações do SIG e os modelos para um software BIM. Então, aí vocês estão vendo o detalhamento dos modelos da Vila Heloísa, né, no LOD 3 e da Vila Josefina. Os demais edifícios a gente colocou no LOD 1, baseado na nuvem de pontos. A gente definiu, né, pela coleta dos dados, as alturas que a gente teria ali, das edificações, e aí nessa parte vocês estão vendo a escola. E as informações que tinham sido colocadas na base SIG, elas foram transferidas também para essas massas conceituais que foram criadas aí na plataforma. Nós usamos então aí o Revit da Autodesk. Bom, quando a gente fala da divulgação, esse material ele foi divulgado em 2 congressos, né? Ele virou um capítulo de livro, ele está disponibilizado ali nesse livro, Challenges of District Information Modeling Applied for Heritage Preservation, que foi publicado em 2020 pela Springer Chan, e também nos anais, né, do HBIM, que aconteceu, o primeiro encontro que aconteceu em 2019 em São Carlos. Nós estamos planejando, nós vamos ter a reedição desse curso agora em fevereiro de 2023. A disciplina vai ser FT 104, Fotogrametria e SIG, aplicada a ambientes urbanos. Ela também vai ser condensada em 2 semanas, de 6 a 10 de fevereiro e de 13 a 16 de fevereiro, e nós convidamos aí todos os interessados a participar dessa segunda edição do curso. E é isso, obrigada. Bom, então agora eu vou dar sequência. Deixa eu ver. Bom, boa. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Realmente eu não consigo ver vocês. Estou compartilhando minha tela aqui. Bom, bom dia, gente. Olha, estou muito feliz de poder estar aqui participando dessa apresentação, junto com esse grupo que me honra muito
estar aqui, que me convidou, e vou poder mostrar um pouquinho do que também ando desenvolvendo nessa linha voltada ao patrimônio, e especificamente a gente busca usar as tecnologias de realidade virtual e aumentada como auxílio aí a várias questões ligadas ao patrimônio, tá? Nesse caso, vou mostrar esse trabalho de realidade virtual como instrumento de divulgação e ensino, que é uma entrevista com o arquiteto Décio Tosi, tá? Eu sou a Ana Kupperschmid, sou aqui da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, Estadual de Campinas, perdão. Bom, essa é uma apresentação que mostra parte do mestrado da Maíra Sebastião Dias, que ela fez o mestrado lá comigo, lá na Arquitetura, Tecnologia e Cidade, que é a nossa pós-graduação na FECFAL. Essa pesquisa ela visa a aplicação de sistemas de realidade virtual e realidade aumentada para democratizar o acesso ao patrimônio arquitetônico nacional, que fomenta, assim, a interação entre sociedade, pesquisa, ensino e patrimônio cultural construído. Bom, só para dar uma apresentação inicial, a gente tem que o Décio Tosi, ele nasceu em 1936, ele nasceu em São Paulo. Em 1955, ele começa a formação como arquiteto, né? Durante o curso, ele acompanhou o ápice do movimento modernista no Brasil. Ele representa uma das figuras mais significativas, né, da geração seguinte, a de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, do Vila Nova Artigas. E assim que ele se forma, ele já monta um estúdio de arquitetura, inicia a carreira docente também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, tá? Em 61. A luz, o espaço e a matéria sempre foram muito fortes no trabalho do Décio. Ele percorreu os mais diversos temas, desde residências e intervenções urbanas, e procurava sempre alcançar resultados que estabeleciam um diálogo saudável com paisagem, incorporando a iluminação natural e geometrias bem definidas, tá? Mas, apesar de tamanha importância que ele teve aqui na nossa arquitetura, ainda hoje não existe uma bibliografia muito extensa sobre o arquiteto. Muito do que nós encontramos foi de um livro autobiográfico dele, né, que nos embasou aqui. Mas, só para passar um pouquinho para vocês, Décio Tosi, em 1963, ele fez Escola Técnica de Comércio em Santos. Vou passar só algumas, tá? Emblemáticas para vocês. Em 74, teve a residência Antônio Teófilo de Andrade Orff, em São Paulo. Em 87, o Parque Vila Lobos, em São Paulo. Recentemente também, ano passado, nós tentamos fazer um voo aqui de fotogrametria só para poder coletar esses dados, mas não nos permitiram no parque, apesar de ter autorização do DCEA, na hora que chegamos no parque não era permitido e aí nós não conseguimos, mas é interessante, tentando documentar as obras dele, né? Em 2004, ele fez o Fórum Trabalhista Rui Barbosa, também em São Paulo, tá? Então, algumas obras emblemáticas, mas tem muita coisa aqui ainda. Só para mostrar aqui agora onde a gente chega, que é o nosso objeto de estudo, que foi o complexo da Fazenda Veneza. Essa fazenda ela é localizada em Valinhos, ela foi projetada na década de 70, e ela tem cerca de 50 mil metros quadrados. Então, a sede está aqui da fazenda, uma piscina com área de churrasqueira e quadra, e a capela fica nessa área em frente ao lago, né? Mas ali foi
é interessante ser citado que o complexo todo ele foi imaginado, né, concebido em 1970, mas a construção de 1970 foi só da residência, que é a sede, e da área da piscina e o pavilhão de jogos, churrasqueira, vestiário, saunas, né? Que é essa parte aqui da fazenda, da sede e aqui da piscina com a área de lazer. A capela não foi construída nesse momento, foi construída só posteriormente, e em 2003 que ela foi inaugurada. Né? Ele, então, é um dos projetos mais recentes do arquiteto, que, embora não seja uma edificação antiga, né, ela é de grande interesse para o patrimônio arquitetônico, né, especificamente modernista brasileiro, né, numa área de 225 metros quadrados, e é importante a gente falar que ela recebeu muitos prêmios, né? Ela recebeu o Prêmio Internacional de Arquitetura Sacra da Fundação Frati Soli, que é uma fundação ligada ao Vaticano. Ela recebeu prêmio na 5ª Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires, e ela recebeu premiação na Bienal da Asbeia de 2004 também. Então, é uma obra de extrema importância também, da nossa cultura, né? E para a gente poder pegar esse momento, tanto da capela quanto do Décio, nós conseguimos uma entrevista com ele em abril de 2019. Ele atualmente mora em São Paulo, capital, mas veio para cá especialmente para essa entrevista. E o intuito era que a gente pudesse envolver o espectador numa conversa que fosse íntima com o Tosi, né? Que a gente pudesse fazer alguma coisa virtual para deixar esse momento, eternizar esse momento com ele. E aqui a gente está vendo uma foto de uma câmera 360, por isso que ela fica distorcida dessa maneira, né? Então, ela se abre assim, porque ela foi feita para ser visualizada dentro de um globo. E aqui a gente tem à disposição a abertura principal da capela para o lago, né? Com a cruz que é desviada para a esquerda. Décio está sentado aqui nesse banco, e aqui nós estávamos aqui em conversa com ele antes da nossa entrevista. Usamos para isso essa câmera Nikon Kimission, que é 360 graus. E aí foi a hora da entrevista, que é o que a gente ficou em dúvida se seria possível realmente a nossa ideia de transmitir a sensação de que o Décio estaria falando com o ouvinte, com o espectador, né? Diretamente para ele. Então, o que nós fizemos? O Décio, sentado num banco, na capela, ele se direcionava para essa câmera em 360 graus, e que essa câmera estava apoiada ao lado dele, sobre um tripé, e não tinha ninguém ao lado dele. Então, ele falava diretamente para a câmera. Essa ideia era que a câmera ficasse na posição do espectador, né? Como se o espectador tivesse sentado ao lado do Décio, né, no outro banco, dando aquela sensação de pertencimento na cena, imergindo esse usuário nessa conversa com o Décio. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês desse... Só me diz se vai vir com o som. Espero que vocês gostem da capela, e ela é muito cultuada. O som aparece, gente? Sim. Sim, Ana. Então vamos lá. Só para vocês terem ideia como é que a gente começou, e vão aquelas cenas fora da filmagem oficial, né? Olhando para a câmera, prazer de conhecer, vai ser show. Quando for começar, você me avisa. Pode ir. Muito prazer em conhecê-los. Eu sou Décio Tosi, arquiteto, e hoje eu estou presente aqui para falar da capela da Fazenda Veneza, provocado pelas arquitetas aqui da Unicamp. E com muito prazer eu trago a ideia e de como ela foi concebida e de como se desenvolveu a sua construção,
para ver e para os tantos alunos como jovens arquitetos perceberem que a emoção é que deve conduzir o nosso trabalho. E quando ele vem, já vem quase pronto. É só um gesto e apenas a implantação na paisagem e vai para a obra. E assim, Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre a fala dele, porque a gente consegue visualizar a capela em qualquer ângulo. Estou mostrando agora para vocês em tela plana, né? Mas quando visualizado aqui com um óculos de realidade virtual ou simplesmente um cardboard, você tem a sensação de estar aqui na capela de fato, porque você pode olhar para todos os lados, né? Menina. E aí, olha, parte da gravação que nós editamos depois. Tá ótimo, Décio, muito obrigada. Aí vocês fundam, fazem. vai ficar... E deixa eu voltar agora então na nossa apresentação aqui. Pronto. Era só para vocês terem ideia de como é que foi feito essa filmagem, né? E aqui a gente tem um site que foi desenvolvido especificamente para esse projeto. Depois eu deixo para vocês o link e o QR Code de acesso, mas nós pegamos os vários vídeos da entrevista, segmentamos, editamos entre a introdução, ele falando um pouquinho sobre o projeto, o que ele está fazendo, a família, como é que foi o crescimento dele, a família, as influências, a formação, um pouquinho da trajetória dele enquanto arquiteto, até chegar na obra da Capela da Fazenda Veneza. E isso, então, está distribuído publicamente já. Essa ideia de isso aqui é um cardboard, né, que você pode visualizar esses vídeos. Aqui você põe um celular e pode ver isso em 360 com baixo custo, né? Sem necessidade de óculos mais avançados de realidade virtual. Mas a ideia, então, foi que essa realidade virtual ela fosse utilizada para criar essas experiências envolventes, favorecendo a divulgação da obra de Tosi. Os vídeos, eles estão todos disponíveis também no YouTube. Eles podem ser utilizados para formação no campo do patrimônio cultural construído, em especial o modernismo brasileiro, né? Aqui eu deixo para vocês o acesso desses vídeos e também outros materiais que vão ser alvo de outras publicações, né? Mas, então, tem o link, que é o capelaveneza.tec.br, e pode ser acessado dessas diversas formas em realidade virtual, em específico essa entrevista com Décio Tosi, essa entrevista envolvente com ele. E queria só mostrar aqui, isso aqui já é o site, né? Então, tem uma apresentação do arquiteto, falando um pouquinho sobre o Décio Tosi, sobre a capela, e aí é possível fazer tour virtual também na capela. Aqui essa parte que foi o alvo dessa vez da nossa fala, que foi a galeria de vídeos em 360. A realidade aumentada também dando apoio para a visualização da capela e informações aí do nosso desenvolvimento, que fez parte do mestrado da Maíra. E queria, então, agradecer a vocês. Muito obrigada. Acho que com isso a gente passou essa ideia, o gostinho, para vocês terem aí a vontade de conhecer um pouquinho mais do Décio Tosi. Passo agora a palavra. Obrigada, Ana. Obrigada. Muito interessante, né? A sua exposição. Acho que a gente precisa cada vez mais de experiências como essa também para poder ter uma forma mais ampla de divulgação do nosso patrimônio, né? Eu vou passar agora a palavra para o Márcio, que vai fechar esse bloco, né, de divulgação. Márcio, é com você.
Bom dia a todas e todos. Espero que eles todos estejam bem. Eu ia pedir para alguém me confirmar se chegou a imagem do PowerPoint aí. Vocês estão vendo? Chegou. Sim. Obrigado. Bom, aprendendo bastante, né? Eu estou revendo vários trabalhos que eu já pude ver aí das colegas e dos colegas, trabalhos muito robustos, muito interessantes, importantes, e é um pouco nessa tônica que eu preparei a apresentação, né? Para contar um pouco da revista Gestão e Tecnologia de Projetos e como que o tema de documentação digital, modelagem, difusão desse tipo de conhecimento surgiu na revista. A revista Gestão e Tecnologia de Projetos é uma revista do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, aqui em São Carlos. Ela foi lançada em 2006 e publica regularmente desde essa época, né? Então, nós já temos aí uma farta difusão de conhecimentos, né? Graças à colaboração dos autores, revisores, editores, etc. O foco da revista, como o nome sugere, está ligado à aplicação de novos métodos de projeto, novas tecnologias ao processo de projeto de arquitetura, urbanismo, design e engenharia. Então, é nesse campo que a gente começou a atuar em 2006 e atuamos desde então. Agora eu estou passando o meu slide aqui. Pronto. Mudou o slide? Alguém pode me confirmar que eu não consigo... Aqui, para mim, mudou na minha... Sim. Então, está funcionando. Tá. Então, aqui entro como quarto trabalho, né? Eu segui a ordem aqui. E, enfim, então o foco da revista não é exatamente documentação digital do patrimônio arquitetônico, né? E, de fato, o primeiro trabalho que vai tratar do assunto, publicado na revista, obviamente, né? A revista tem uma boa penetração na área de tecnologia da informação, na comunidade brasileira de arquitetura, urbanismo e design. Então, ela é um dos termômetros, né? Em alguns levantamentos, ela publica muitos trabalhos sobre modelagem da informação da construção. Nós já tivemos colegas que fizeram levantamentos e apontam que é uma das principais revistas em quantidade publicadas sobre essa temática. E o primeiro trabalho que vai tratar da documentação digital é o trabalho da professora Heloísa. Então, eu vou falar aqui de vários colegas da mesa, né? Porque nesse percurso de introdução da revista da tecnologia de documentação digital e, enfim, voltada ao patrimônio, gestão, divulgação do patrimônio, vários colegas já participaram da revista, né? O primeiro trabalho é o trabalho da professora Heloísa, junto com os coautores, né, que tratava de escaneamento 3D, com laser, fotogrametria e a modelagem da informação da construção de um patrimônio moderno no exterior. É um trabalho bastante interessante, de 2015, está lá na revista, todos podem ler. E, com isso, surgiu essa temática na revista, um pouco associado à BIM, que já era um tema tradicional da própria revista, né? Mas trazendo a novidade dos levantamentos e esse foco no patrimônio arquitetônico. Bom, isso em 2015. A revista dá um grande salto nessa temática a partir de uma chamada de número especial. A chamada foi de 2018. A revista foi publicada na verdade, no finalzinho de 2019, já como o primeiro número de 2020. Então, uma chamada especial que tinha como foco, né, tecnologias digitais, documentação e gestão do patrimônio arquitetônico e urbanístico, que contou com a edição, com a divulgação, enfim, quem comentou de fato a revista, né, o professor Arivaldo Amorim e a professora Nathalie Grotelaz, da Federal da Bahia, que estão aqui na nossa mesa também, depois podem contar um pouco.
E a partir do trabalho deles, fazendo essa chamada, né, atendendo o nosso convite, realizando essa chamada e recebendo os trabalhos. Travou, Márcio. Márcio travou. Márcio, nos ouve? Você travou. Travou. Mas a gente tem aqui os editores, enquanto isso, que podem falar um pouquinho para a gente como foi o processo de edição desse volume. É mesmo, Nathalie e Arivaldo. Nathalie, por favor. Foi um trabalho bem interessante, né, porque contou com artigos de pesquisadores de várias regiões do Brasil, contemplando diversas etapas da documentação, então textos mais voltados para a parte de aquisição de dados, fotogrametria, outros mais voltados para o processamento, então foi bastante amplo, né, voltado para sistema de informações geográficas, então foi uma seleção de artigos assim bem representativa, né? Bem interessante na área de documentação arquitetônica. O Márcio caiu, né, gente? Caiu de vez. Eu até mandei agora uma mensagem para ele. Eu acho que o que a gente poderia fazer, então, Nathalie e Arivaldo, é vocês assumirem, né, a apresentação de vocês, e aí o Márcio faz por último e retoma dele. Tá bom. Avisa para ele pelo Zap. Tô avisando agora. Pronto. Bom, então deixa eu carregar aqui a apresentação. Compartilhar. Chegou? Sim? Sim. Pronto. Então, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas, né? E uma breve trajetória aí do que foram praticamente 22 anos aí do laboratório trabalhando com essa temática da documentação do patrimônio, né? Então, a escola já tinha uma certa tradição nessa área de patrimônio, né? O professor Paulo Armindo, ele realiza o primeiro tipo de inventário, né, de patrimônio feito no Brasil, usando um modelo europeu, né? E a escola teve o seu mestrado, que começou em 83, exatamente tendo duas áreas de concentração, uma na área de urbanismo, desenho urbano, e a segunda na área de conservação e restauro. Então, a escola tinha essa tradição, mas nós chegamos aí por acaso, porque nosso foco é trabalhar com a parte de representação urbana, né? Então, a questão da fotogrametria entrava nessa direção. Então, vamos contar um pouquinho dessa história, né? Não está passando, tá? Indo aí? Não, está parado aqui. Está passando, né? Deixa eu ver aqui. Agora foi. É que está, acho que um delayzinho aqui está um pouco lento. Passou. Pronto, está um pouquinho aqui. Bom, então, essas iniciativas elas começam por volta do ano 2000, né? Nós aprovamos um projeto no MEC, conseguimos a licença do fotomodelo e começamos a fazer os primeiros estudos. Anteriormente, eu já vinha fazendo alguma coisa, mas era com a versão demo. Então, a gente fazia, estudava as coisas, mas não conseguia salvar, porque não tínhamos, né, os recursos necessários para fazer isso, né? Então, o fotomodelo foi a primeira ferramenta importante, né, que facilitou a divulgação, porque antigamente era aquela coisa de estereoscopia, eram programas muito mais difíceis de fazer, né, de trabalhar. E o fotomodelo ele traz uma necessidade de recursos adicionais muito pequena, né? Lembrando que a fotometria tradicional, que era com estereoscopia, você precisava de apoio topográfico para poder trabalhar com isso. Bom, em 2004, nós fazemos dois eventos importantes, né? Um sobre a documentação do patrimônio arquitetônico na Bahia, quando nós começamos a trabalhar no município de Lençóis, que depois, né, foi feita uma dissertação, depois tem esse website aí, né? E, na sequência, através da Fundação Cacira Family Foundation, que tem hoje aquele site SciArc, né, nós realizamos uma conferência internacional sobre laser scanning, que contou com a participação de cerca de 10 ou 11
universidade do exterior, Estados Unidos, Israel, várias universidades da Itália, e por aí lá vai. Bom, na sequência, né, a Nathalie decide fazer o mestrado e eu sugiro a ela trabalhar nessa questão da fotogrammetria, né? Então, nós fizemos uma série de experimentos em Salvador e, num desses experimentos, muito mais detalhado, foi feita a capela de escada, né, que aparece aí nessa capa da dissertação. Na sequência, outros trabalhos na área de documentação surgiram, né? Representação de sítios históricos, documentação arquitetônica digital, do Fabiano Nogueira, em 2010, né? Que gerou um trabalho muito interessante, um banco de dados, né? Uma outra dissertação sobre a questão de mapa de danos, né? Crônidas, elaboração de base de dados para auxílio em representação de mapas de danos, do Gustavo, né? Gustavo Costa, né? Na sequência, preservação e gestão do patrimônio construído, a contribuição do Heritage Information System, né? Onde a gente procura associar o uso de GIS à questão do patrimônio. Essa aí foi uma tese de doutorado. Depois, Sistema de Informação do Patrimônio Histórico para a cidade de Mucugê, né? Uma dissertação do Humberto Santos, né? Criação de modelos BIM a partir de nuvem de pontos, estudo de métodos e técnicas para documentação arquitetônica, onde a Nathalie retoma a capela de escada e faz a modelagem BIM com vários níveis de detalhe, né? Chegando até modelar as imagens dos santos da igreja. Na sequência, né, é um trabalho em Mucugê, métodos e técnicas de baixo custo para levantamento métrico de sítios históricos, da Andrea Bastian, né? A utilização do HBIM na documentação e gestão, na gestão e na preservação do patrimônio, da Mônica Tolentino, professora da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, né? Documentação digital do patrimônio artístico, caminho entre o experimento científico e a experiência sensível, né? Orientada essa aí pela professora Nathalie, pela Thelma Vitório, né? Um trabalho muito interessante, né? Onde trabalha basicamente com objetos de arte, com estatuaria sacra, né? Realidade virtual para a visualização e difusão do patrimônio arquitetônico, né? Estudo de métodos e técnicas para a criação de ambientes virtuais imersivos, né? Da Gabriela Linhares Silva, né? Também orientada pela professora Nathalie, né? Fechando aqui, nós tivemos uma contribuição à modelagem da informação da cidade, construção de um modelo geométrico semântico dos lotes 1 e 2 para o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, pela Laís Simonelli, defendida em abril desse ano, né? E um trabalho extremamente interessante, que está sendo finalizado pelo Fabiano Nogueira, sobre narrativas virtuais, né? Onde nós fazemos a reconstituição de um convento franciscano que está em ruínas desde o começo do século. Então, foi um trabalho bastante interessante, né? Alguns deles extremamente grandes, né? Do ponto de vista do trabalho braçal, não grandes assim em número de páginas, né? Mas um trabalho assim com a parte de aquisição de dados e modelagem bastante significativo, né? Ao longo desse período, né? Em paralelo com esse trabalho de teóricos, trabalho de pesquisa, né? Mestrado, doutorado, nós desenvolvemos ações práticas, né, em campo, né, onde foram feitas essas coletas de dados que, de certa forma, alimentaram esses trabalhos que foram aqui apresentados. Então, nós trabalhamos no Centro Histórico de Salvador, em Lençóis, na Chapada Diamantina, Rio de Contas, na Chapada Diamantina, Cachoeira, no Recôncavo Baiano, e Mucugê, também na Chapada Diamantina, né? Em 2017, foi realizada a visão de campo nas cidades históricas mineiras de Diamantina, Cerro, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Belo Horizonte, com a participação do professor Gabriele Fange, da Universidade Politécnica de Delamarque, né? Delamarque, quando foram capturadas cerca de 12.000 imagens de diversos monumentos importantes. Isso só do Gabriele, as minhas são um pouco menos, aí, cerca de 2.000 imagens, né? Então, vou apresentar aqui rapidamente alguns trabalhos aqui do Centro Histórico de Salvador, né? Nós começamos a trabalhar com isso com a câmera digital de menos de 1 megapixel, né? E, ultimamente, as últimas fotos nós estamos fazendo já com a câmera de 36 megapixels, uma câmera full frame de 36 megapixels, né? Então, são trabalhos que a Nathalie talvez fale um pouco, mais trabalhos feitos nos cursos de extensão,
né? Então, ortofotos, mosaico e desenho de restituição. Aqui em Lençóis, novamente a mesma coisa, né? Esse aqui é uma igreja em Cachoeira, a Igreja do Rosário, né? Então, com muito detalhe, com muita informação. Esse aqui é de Rio de Contas, também a Igreja de Santana, a Igreja de Pedra, inclusive foi toda modelada em 3D e com a aplicação da textura original em cada superfície dessa igreja, né? Esse trabalho de Rio de Contas foi extremamente importante, porque nós conseguimos, depois o Fabiano conseguiu um financiamento, nós conseguimos organizar um banco de dados com interface web, onde todos os documentos ficaram devidamente arquivados, né? Mas, infelizmente, esse website ele foi hackeado e ele está fora do ar no presente momento, né? Seguindo aqui, temos aí Mucugê, uma capelinha lá na entrada da cidade, né? Trabalho da professora Andréa Bastian, né? Aqui algumas fotografias da missão de campo em Minas Gerais, né? Essas fotografias não são do fã, essas fotografias foram minhas, né? E esse material estava sendo trabalhado, né? Lá em conjunto com os alunos do professor Fange, o professor Fange e seus alunos, mas, infelizmente, o professor Fange veio a falecer no início do ano 2000, né? Uma pena, uma perda muito grande aí para fotogrametria, para documentação do patrimônio. Bom, nessa sequência também, no decorrer desses anos, né, nós tentamos estruturar uma rede nacional de pesquisa em torno da documentação arquitetônica, né, e nós fizemos algumas iniciativas, algumas parcerias ao longo desse tempo. Então, na Federal de Pelotas, em 2007, com a professora Adriane Borda, na Unicamp, em 2010, com a professora Regina Tirello, na UNB, em 2012, com o engenheiro, né, e professor Lenildo Silva, na Federal do Pará, em 2012, 2013, com a professora Thaís Sanjade, e na USP São Carlos, né, 2018, 2019, com o professor Márcio Fabrício. Teve também alguma coisa na Paraíba, eu não lembro exatamente qual foi o ano, né, por isso que eu não coloquei, não tinha data exata, com a professora Elisabetta Romano, né? Também nessas parcerias, nós estabelecemos alguns acordos internacionais, né? O primeiro deles com o Karlsruhe Institute of Technology, né, na Alemanha, através do Instituto de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto, em 2009 a 2011, né, com o professor Thomas Fogel, né, e depois com a Politecnica Telemark, na Itália, com o professor Fange, né, dos anos de 2012, quando ele veio a primeira vez na Bahia, né, até 2019, quando ele me enviou os últimos produtos, né? E, como eu falei, no final de 2019, o professor Fange fica doente e termina falecendo no início de 2000. E, novamente, nós fizemos um outro acordo, que foi prejudicado bastante pela pandemia, né, com o CAIT, né, através, dessa vez, com o Instituto de Geomática, ou Geoinformação, né, nos anos 2018 a 2021, com o professor Martin Berry, né, e permitiu essas coisas mais ligadas à questão da modelagem da informação da cidade, mas que também não deixa de ser, de certa forma, uma documentação desses monumentos. Bom, era mais ou menos isso, e eu passo aqui agora para a professora Nathalie, para que ela termine. Então, só aqui algumas imagens, enquanto ela se prepara, né? Então, está aqui uma nuvem de pontos do Pelourinho, né? E aqui já um modelozinho produzido, né, dessa nuvem de pontos e com a textura desses elementos, né? Essas paredes brancas são porque a textura não tinha qualidade. A Heloísa já falou aqui, para você ter a textura do edifício como um todo, você tem que fazer um voo para cada edificação, que não foi possível fazer nesse momento, né? Então, aqui também é um trabalho do professor Fange, né? Uma técnica de fotogrametria que ele desenvolveu, que é a fotogrametria esférica, né? Onde ele veio trabalhar com a simples foto, ele trabalha com panorama fotográfico, ou seja, existe uma costura, né, de algumas centenas de fotografias, então você tem uma super imagem com altíssima resolução e, então, você usa uma técnica exatamente de interseção de raios e consegue determinar a posição do ponto no espaço, né? Lembrando apenas que essa técnica e esse programa que é usado para fazer isso
foi desenvolvido pelo próprio professor Fange. Ok, Nathalie. Bom dia, é um prazer também muito grande estar aqui com vocês, compondo essa mesa. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês me dizem aí se estão enxergando. Ainda não chegou. Chegou. Agora? Chegou, Tá. ok. Tá. Então, eu vou continuar um pouco a falar dessas ações de ensino e extensão, entrando mais agora na disciplina ARC-A08, Tecnologias Digitais na Documentação. Opa, agora eu tenho que minimizar. Agora eu consigo enxergar tudo. Que foi criada em 2008, né, essa disciplina, Tecnologias Digitais na Documentação do Patrimônio Arquitetônico, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que tem o objetivo de dar um amplo enfoque teórico, conceitual, no uso das diversas tecnologias digitais aplicáveis ao patrimônio. Então, ela foi criada, né, e ministrada desde 2008, ofertada anualmente. Então, ela visa apresentar e discutir conceitos ligados à documentação arquitetônica, apresentar um panorama, né, e discutir técnicas de levantamento cadastral, focando mais nas técnicas digitais, como também tecnologias para processamento, manipulação, visualização e difusão de informações, isso a partir tanto de aulas expositivas, como a própria apresentação dos trabalhos dos alunos que são desenvolvidas durante a disciplina e apresentadas em formato de seminários. E visando dar um suporte prático e operacional a essa disciplina, a partir de 2010, foi realizada a primeira edição do curso de extensão, Introdução à Fotogrametria Arquitetônica Digital, que contou com sucessivas edições nos anos seguintes, então foi ofertado também em 2011, 2012, 2013, aí teve um intervalo aí, né? Aí passou para 2016, intervalo que não foi possível ofertar por algumas razões, eu estava afastada também pelo doutorado. 2017, 2019, quando foi ministrada a última edição presencial, né, antes da pandemia. Tinha uma previsão em 2020, mas por conta da pandemia acabou não sendo ofertado. Esses cursos contaram com a ampla participação de alunos de graduação e pós-graduação. Então, os alunos que estavam cursando essa disciplina da pós, né, ARC-A08, a grande maioria fazia em paralelo esse curso, que era concomitante, né, à disciplina da pós. E, além disso, esse curso era aberto para o público externo, né? Então, tinha uma ampla participação também, além de estudantes de pós-graduação de outras universidades, né, de várias regiões do Brasil, como profissionais também, em diferentes partes. À direita, um card de divulgação da última versão que foi ofertada em 2019, com imagens de alguns produtos, né, de algumas edições anteriores, mostrando a imagem original, a ortofoto, o processo de criação dos desenhos, e à direita uma sobreposição da ortofoto com a vetorização. Esse curso sofreu algumas alterações ao longo dessas edições, né? Ele começou com a versão mais compacta, uma carga horária menor, e foi aumentando, começou com 20 horas, e aumentou até chegar a 60 horas nas últimas versões, que foram incorporados novos conteúdos, incluindo sistemas automatizados de restituição fotogramétrica, manipulação de nuvem de pontos, então foi aumentando de tamanho. Aqui um exemplo de um trabalho de uma aluna, que foi da primeira versão do curso, em 2010. Então, um exemplo aí, algumas imagens tomadas da edificação, que fica em Rio de Contas. Aí a imagem embaixo mostra a angulação das fotos, né? Uma ortogonal, duas oblíquas, para utilizar a técnica interativa de restituição, a partir do traçado manual das feições de interesse nas várias fotos, para gerar a ortofoto e usar isso como base para obter os desenhos das fachadas. Esse outro exemplo já foi do ano de 2016, já incorporando
também abordagens sobre as técnicas automatizadas de restituição, e, nesse caso, já incorporando fotos tomadas por drone, que foi possível restituir a representação do telhado, né, de partes mais elevadas da edificação, porque a gente contou aí com essas fotos também tomadas de drone. E aí um exemplo, à esquerda das fotos, a ortofoto gerada, com vários obstáculos, veículos, fiação, e à direita a restituição, né, o decalque, na verdade, para gerar o desenho da fachada. E aí, já falando agora dos eventos, né? Em 2010, o LCAD organizou e realizou em Salvador o Arquidoc 2010, documentação do patrimônio arquitetônico com uso de tecnologias digitais. Foi um evento nacional dedicado especificamente a essa temática, né? E aí, esse evento teve ainda outras 2 edições realizadas, uma que foi em Belém, em 2012, sobre a coordenação da professora Thaís Sanjade, da Universidade Federal do Pará, e outra edição realizada em João Pessoa, em 2014, sobre a coordenação de Carlos Nome, da Universidade Federal da Paraíba. Em 2019, foi realizado o Encontro Brasileiro de Modelagem da Informação da Construção e Patrimônio Cultural, o HBIM, no campus da USP, em São Carlos, sobre a coordenação do professor Márcio Fabrício. E em 2022, foi realizado de forma remota o Patrimônio 4.0, conectando dimensões da realidade, promovido pela Universidade Federal de Goiás e pela Universidade de Brasília, sobre a coordenação de Pedro Henrique Gonçalves, e sendo que esses 2 eventos tiveram a colaboração também do LCAD para a realização desses eventos. E aí, finalizando, né, essa exposição rápida, né, sobre o LCAD, a gente queria destacar, né, a abordagem da documentação arquitetônica, que é adotada no laboratório, é bastante ampla e emprega um conjunto de tecnologias específicas, que são condizentes com o conceito cunhado pelo professor Arivaldo Amorim, em que diz que a documentação arquitetônica consiste no processo sistemático de aquisição, tratamento, indexação, armazenamento, recuperação, divulgação e disponibilização de dados e informações gráficas e não gráficas sobre as edificações para os mais variados usos. Então, esse conceito de documentação arquitetônica é bastante usado, né? Tanto por pesquisadores do próprio laboratório, do LCAD, ele contextualiza, né, essa gama, essa amplitude desse conceito, em que é possível identificar trabalhos mais voltados nas etapas iniciais de captura de dados, ou na parte de processamento, nas etapas finais do processo de documentação, relacionada à difusão, ou trabalhos que contemplam aí um amplo aspecto, né, várias etapas no mesmo trabalho. Então, ele é bastante usado, tanto por pesquisadores do LCAD, como de outras partes, né, do Brasil, que permite contextualizar bem trabalhos relacionados a essa temática. E aí, concluindo, a gente gostaria de ressaltar a contribuição do LCAD na produção de conhecimento e na disseminação do uso das tecnologias digitais para a documentação arquitetônica e dos sítios urbanos. Foi significativa, né, não só nos aspectos teóricos e metodológicos, como também na produção de documentos, né, dos mais diversos tipos de documentos. Obrigada. Passo agora a palavra para... Obrigada. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Para a Heloísa. Nós usurpamos aí o Márcio. Márcio voltou, né? Ótimo. Márcio voltou. Obrigada, Nathalie. Arivaldo, é realmente exemplar aí a atuação da LCAD. Parabéns, né, para vocês, para a UFBA. É um exemplo a ser seguido, né? Como o professor Márcio voltou, eu vou retomar a palavra para ele finalizar, né? Porque é uma experiência também, essa parte de divulgação e da revista, o papel muito importante, né, que ela tem traçado nesses últimos anos aí na área de documentação. A Nathalie e o Arivaldo, não sei se você ouviu, Márcio,
eles acabaram fazendo um resumo sobre essa edição aí da revista. E acabou Que falando. ótimo. Que ótimo. Gente, eu peço mil desculpas, enfim. Engraçado que eu estava ouvindo vocês, uma sensação ruim, sabe? Porque você quer falar e ninguém te ouve, assim. Aí eu tive que sair e começar tudo de novo. Mas, enfim, obrigado por terem explicado o número, né? Eu só quero deixar, então, o depoimento que a participação do LCAD na figura da Nathalie e do Arivaldo foi uma virada aí do ponto de vista da revista como um fórum de difusão nessa temática, né? Então, de fato, foi esse número especial que chamou a atenção da comunidade ligada ao patrimônio, à documentação do patrimônio para a revista, como um fórum possível de divulgação dos seus trabalhos, né? Agora aqui a minha tela não está passando, pronto. Então, foram publicados 9 trabalhos, acho que os colegas já falaram, não vou me repetir. Dando sequência, nós fizemos um outro número especial, uma chamada em 2020, na linha aí das tecnologias digitais de documentação do patrimônio, de gestão, etc., com foco em colaboração internacional. Então, nós tivemos uma participação de um colega italiano, o professor Giacomo Pirazzoli, que foi coeditor do número, e a gente tinha identificado que tinha muita sinergia dos grupos brasileiros com grupos internacionais, destacadamente com a Itália, e fizemos essa chamada, que então tinha a pretensão de chamar trabalhos da continuidade, né, a difusão dos trabalhos nacionais e identificar essas cooperações de grupos nacionais com grupos estrangeiros. Foram publicados 14 trabalhos. Algumas das pessoas que estão aqui na mesa são autores de trabalhos relacionados, aqui está a lista, não vou me alongar. E as mais variadas tecnologias, né, são relatadas aqui. Laser scanner, levantamentos fotogramétricos com drone, com câmera, modelagem digital, combinação entre essas diferentes tecnologias, trabalhos de cunho mais teórico, enfim. A revista foi ampliando um pouco a diversidade de trabalhos, né? E, além disso, para não me estender muito, a gente tem recebido trabalhos em fluxo contínuo, né, nos números em fluxo contínuo, ou até mesmo em números temáticos que não são exatamente sobre patrimônio e documentação digital, como o número de 2022, que a gente mantém com o SIGRAD. A professora Simone Visioli já editou um número ligado ao SIGRAD, né? E então, nesse número, era mais amplo do que tecnologia digital para patrimônio, estava no escopo do seminário do SIGRAD, mas teve 3 trabalhos com foco em modelagem ou levantamento digital do patrimônio. E eu consegui relacionar outros 2 trabalhos de 2022, que foram publicados em números de fluxo contínuo, também relacionados com a temática. Então, ao todo, de 2015 a 2022, mas basicamente de 2020 a 2022, nós publicamos 29 artigos, né? Quer dizer, 28 de 2020 a 2022 e esse artigo de 2015 da Heloísa. Para terminar, que talvez seja a questão mais importante, a gente pretende lançar uma nova chamada até o fim do ano. Eu convidei a professora Heloísa para editar, né, ser a editora desta chamada, então a gente precisa ainda fechar o foco da chamada, etc. Mas acho que até o fim do ano a gente coloca no ar. Então, a ideia é dar um tempo para os autores prepararem os manuscritos, etc. Todo o processo de avaliação é demorado, o tempo médio entre uma chamada e publicação é um pouco mais de 1 ano.
A ideia é que esse número possa ser publicado no início de 2024, então fica o convite aos colegas que estão com trabalho daí, que considerem, que levem em conta a possibilidade de publicar na gestão e tecnologia de projetos. Então, agradeço muito aos colegas, né, que colaboram com a revista, sejam como autores, editores, divulgadores. Vários estão aqui nessa mesa, acho que, de alguma maneira, acho que todo mundo já participou como autor, ou como editor, ou como revisor, ou com múltiplas peças aqui dos apresentadores, né, em múltiplas funções. Então, muito obrigado. E desculpem a interrupção ao longo da apresentação. Heloísa. Obrigada aí, Márcio. Realmente, obrigada também pelo convite. Eu acho que, né, trabalhar junto com você vai ser uma honra. Nossa. Bom, acho que nós encerramos as apresentações. Eu gostaria de abrir para o debate. Eu estou vendo que a gente não tem público, né? Então, Márcio, você podia tirar só para a gente ver todo mundo? Acho que o Márcio... Posso. Agora vi todo mundo. eu acho que a gente podia até fazer uma mesinha particular, né? Aqui, a gente tinha até conversado sobre alguns temas importantes, né? Sobre a questão dos nossos trabalhos e também do impacto, né? Que tem tido nos últimos anos a questão da evolução das tecnologias aplicadas aí ao patrimônio, e acho que uma das questões que são fundamentais, né? Uma delas é a interdisciplinaridade, né? Como é que isso está sendo trabalhado em termos de... quando a gente une tecnologias, principalmente as digitais, o arquiteto ainda tem uma formação muito fraca nessa área, então ele precisa do apoio, né, do pessoal da computação, e principalmente porque os dados são dados, a gente está trabalhando com Big Data, a gente está trabalhando, as nuvens de pontos, elas não têm discretização, elas precisam ser também segmentadas. Então, essa é um grande desafio hoje, trabalhar com nuvem de pontos, inclusive porque a gente precisa de equipamentos robustos, né, que possam rodar isso, inclusive até para a gente fazer backup quando a gente sobe para a nuvem né, para o Drive é um sofrimento, e quando você tem que baixar ela de novo para trabalhar, porque a gente não trabalha na nuvem, já é outra coisa, dependendo de internet. A gente viu o caso do Márcio aí que caiu, então a gente não tem uma estabilidade, então muitas vezes você está precisando de um material e não consegue, né? Eu passo a palavra aí aliás, para Simone. Pediu palavra, vamos lá, Simone. Não, é que assim, primeiro que eu acho que a gente tinha essas perguntas combinadas, mas eu tinha uma resposta imediata a você, que já era uma segunda pergunta. Então, eu vou primeiro responder, mas depois eu tinha uma outra pergunta. O que eu vejo, né? O Ariovaldo é testemunha disso, é o nosso grande mestre, pai da evolução aqui no Brasil, é que a gente caminhou muito diferente, em momentos distintos, né? A Amorim, nos anos 2000, no início dos anos 2000, está lá com muitos trabalhos que foram referências nossas em fotogrametria. E aí você pega toda a Europa, a gente acabou de falar de Itália, né? de até interdisciplinaridade ou internacionalização, e na Itália, nos anos 2000, eles já estavam totalmente com a tecnologia do laser scanner atuando. Então, a gente tem um leque aí um pouco grande de tecnologia. Aí, emendando nessa questão, então, de defasagem, talvez, tecnológica, a gente também esbarra num problema financeiro, que é, quando você falou agora de armazenamento de dados, me vem duas questões. Uma que é a questão financeira desse tipo de tecnologia. Hoje a gente sabe que a gente tem laser scanner de 350 mil a 790 mil reais, a outra lá que é maravilhosa. Então, são equipamentos bastante caros. E aí, para minha surpresa, por exemplo, um departamento como o do professor Alfonso, se eu não estou enganada, professor, são 6 laser scanners vocês têm no departamento. Então, assim, a gente sofre um pouco com essa questão ainda de infraestrutura. E, para minha
Para minha tristeza, assim, eu visitei o Museu do Ipiranga, eu sei que foi feita a nuvem de pontos do Museu do Ipiranga, e conversando com a docente que está lá à frente dessa nova visão, nova roupagem do Museu do Ipiranga, eu comentei que eu sabia da existência da nuvem de pontos, ela falou, mas para nós não serve para nada, a gente não tem acesso. Que vem com essa de encontro com o que você falou, Denise, que é a gente ter um laser scanner já é difícil, a gente ter o software já é difícil, ter o workstation para fazer já é difícil, mas mais difícil ainda é como, e aí o professor Alfonso tem também na linha do que Grotelars e Almorim estão fazendo, é o site. Na Sapiens, eles têm o site para a saída da comunicação de um modo mais fácil. Porque a nuvem de pontos é para técnico, a nuvem de pontos é para profissional, é para professor e pós-graduando na faculdade, porque isso aí não é de acesso público. Então, era esse comentário que me aflige muito. Então, não é uma resposta, mas é uma coisa que me aflige ainda, né? Opa, temos mãos levantadas aqui, deixa eu ver quem foram os primeiros. Vou começar com a Estefânia. Gente, é um prazer estar aqui. Eu me sinto, assim, 10 anos atrasada, assim, no mínimo. Eu sou doutoranda da FAUSP, mas o que eu acompanho no máximo é a área de Habitat que eu estou e o planejamento urbano, né? E, assim, eu acho que essas novas tecnologias, talvez pelo custo, dentro ali na áreas que a gente está atuando, de urbanização de favelas, a gente já trabalhou com os drones, tal, por fotogrametria e tal, para tentar visualizar um pouco essa volumetria, né? Mas acho que é um desafio muito grande ainda por causa do custo, que a Simone também comentou. Mas foi um prazer, assim, porque foi muito didático, assim, aprendi muito com vocês, coisas que eu posso até tentar levar, assim, para outras áreas da arquitetura. Fiquei numa dúvida, Heloísa, quando você apresentou, eu achei muito interessante quando vocês fazem esses levantamentos de daquela área das casas, que não é nem da escola, né? Mas que vocês fazem um levantamento de campo, pelo que você falou, que com os alunos fizeram quais casas já tinham... Vocês estão me escutando? Parece que travou um pouco. Tá bom. Parece que os alunos fizeram um levantamento de quais casas já tinham sido alteradas de alguma forma, né? Se vocês tivessem feito o mesmo levantamento anos anteriores para ver o antigo e agora o novo, daria para fazer isso de forma automatizada, sem esse levantamento de campo dos alunos? Então, aí é que entra a parte computacional. A gente teria como fazer, mas a gente teria que trabalhar com inteligência artificial, né? Então, automatizada talvez fosse um pouco mais difícil, né? Mas a gente teria, porque você gera produtos ali, você gera ortofotos e você pode gerar também ortofotos de fachadas, né? Que foi o que a Nathalie mostrou no trabalho do LCAD. E aí, se você fizesse uma comparação, você teria visualmente essa possibilidade de identificação. Agora, para fazer automatizado, a gente está tentando trabalhar, a gente está desenvolvendo alguma coisa nessa automatização de identificação de patologias, né? Então, estamos trabalhando aí com essa identificação. Aí você tem que ter um banco de dados, você tem que alimentar esse sistema, né? Para ele rodar sem problemas. Então, isso é uma coisa... Não é algo trivial, então é por isso que a gente ainda esbarra hoje em dia, e parece que esse ainda é o santo graal, né, do modelo HBIM, é como a gente transformar os pontos no modelo, né? Porque isso ainda não é feito de forma automatizada. E os mesmos, e os desenvolvimentos de softwares que tem nessa área. Para isso, ele trabalha com paredes que são geometricamente regulares, se eu tenho janelas que têm arco, ele não identifica como janela, então, quer dizer, ele tem muita limitação. Então, assim, eu acho que ainda vão levar alguns anos para que isso possa acontecer. Agora, sim, do ponto de vista visual, a gente teria possibilidade, tanto que essa é uma possibilidade que a gente
administra, né, nas pesquisas, de criar um banco de dados, né, para os órgãos gestores, que eles possam ser atualizados com frequência, né? Então, assim, como a fotogrametria é uma tecnologia mais barata, ela daria essa possibilidade de você ter voos mais frequentes, né? De você criar todos esses produtos com uma determinada frequência que pudesse fazer um acompanhamento de fato, né, desses espaços em períodos mais curtos, né? E ali em Monte Alegre a gente tem esse problema, porque as pessoas, embora tenha uma proteção, a gente tem muita descaracterização já. E são coisas que já são irreversíveis, não tem como voltar para trás. Nossa, achei muito interessante. Parece realmente muito uma evolução assim dessas tecnologias que a gente pode usar para várias áreas. Fiquei realmente bem impressionada. E o trabalho, por exemplo, essa questão da devolutiva para a sociedade também, né? O trabalho do TOSI mostra muito isso, como depois a gente consegue dar um retorno dos nossos estudos, das nossas pesquisas, colocar depois, disponibilizar de alguma forma, né? Vocês até falaram dessa tecnologia mais barata. E, por fim, também parabenizar essa integração, né? É difícil mesmo integrar diversos institutos de pesquisa, diversas universidades, e acho que isso também é importante a gente caminhar todo mundo junto, né? Ali no Habitat a gente tenta fazer isso, mas não é tão simples, horários e tudo mais, mas achei isso bem interessante. Obrigada. Legal. Graças a Heloísa, que é integradora. Não só eu, né? A Simone também tem uma participação muito ativa. Aliás, todos, né, gente? Márcio, você é o próximo. Tá Sou o na... Márcio. Não, pronto. Bom, já que ficamos nós com nós mesmos, né? Olha, gente, eu acho o seguinte, né? Nós temos um grupo bacana que tem possibilidade de duas frentes de atuação, né? Uma é lidar com a pesquisa. Tudo bem, a gente não vai ter a infraestrutura europeia, mas a gente mais cedo ou mais tarde consegue comprar o equipamento. Às vezes você consegue o dinheiro e não consegue comprar. Eu estou vivendo isso, porque a burocracia não deixa. Mais cedo ou mais tarde a gente faz. E a tecnologia tem evoluído bastante, como a Heloísa disse. Então, nós temos bastante desafio de pesquisa, de inovação ali, dentro da universidade, que, no fim, é o nosso foco, é o nosso dia a dia, né? Acho que isso, de alguma maneira, a gente vai encaminhar, né? A gente tem os reveses nos projetos de pesquisa, mas a gente vai queimando, uma hora dá certo. Tem um pouco de paciência. Agora, eu acho que existe uma outra frente que acho que o LCAD tem uma experiência nisso, mas acho que a gente deveria começar a pensar de uma forma mais geral e buscar os parceiros, que é como difundir essa tecnologia para quem usa na ponta, para a IFAM, para o gestor do patrimônio, etc. Porque senão a gente fica com essa... Então, tem vários desafios aí. Um é da pessoa querer usar. Outro é de formar, o que, por exemplo, os cursos de extensão lá na Bahia têm um papel muito importante, de formar as pessoas. Porque não adianta, se o técnico não tem formação mínima, ele não vai usar. A tecnologia pode ser robusta. E outra é de convencer o gestor desse patrimônio a incorporar isso no dia a dia da gestão do patrimônio. A gente sabe que isso é difícil, porque até a própria valorização do patrimônio já é uma dificuldade, muitas vezes, né? A própria consciência desse valor, etc., aqui no nosso meio. Mas eu não sei, é uma questão que eu coloco aí para vocês como uma dúvida de como a gente pode se aproximar desses gestores do patrimônio para transferir essa tecnologia e para discutir essa tecnologia do ponto de vista operacional. Porque é legítimo que na universidade a gente fique explorando a fronteira, as possibilidades, o que poderia ser, mas acho que a gente tem que inverter um pouco a pergunta, né? O que você precisa para esse gestor? O que o gestor precisa de informação e qual a saída? Acho que esse seria um desafio. Eu acho que é um desafio, porque envolve relação da universidade com outros entes, a gente sabe que isso é difícil. Essas coisas que eu queria colocar. E dar parabéns, adorei assistir as apresentações de todos e rever todo mundo. Obrigado.
Legal, Márcio, eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter mais parceria realmente com os órgãos. Mas eu acho que isso é um pouco difícil, talvez até o Arivaldo, né, que está há mais tempo nisso, possa até contar suas experiências. É bem difícil, né? Uma vez eu acho que a gente conversou e ele falou, né, que já tentou essa aproximação e que não é fácil. Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar, né? Eu acho que precisa, de fato, batalhar por isso, né? Porque eu acho que está perdendo, o nosso patrimônio está perdendo com isso, né? Se a gente tem possibilidades, tem avanços, né, de melhorar processos, né, de documentação, acho que a gente é uma coisa que precisa ser adotada de alguma forma, né? Para não ficar Bem alguma ou mal, área né, entre o nosso bunker, né, de academia, né? Precisa sair para fora. eu faço um paralelo com a tecnologia BIM, né? Porque bem ou mal, no começo também tinha essa... E hoje as empresas estão adotando. Sim, Problema, vai ter dificuldade, mas está adotando. talvez tenha que ter uma legislação também, né? Se não Pode obriga, ser, né? mas talvez seja o nosso papel batalhar por isso também, né? Também, eu também concordo. Fala lá, Arivaldo, a palavra é sua. Bom, é um pouquinho de tudo aí, né? Mas principalmente a questão da interdisciplinaridade. Mas para a gente aqui é muito difícil não só comprar os equipamentos, mas até conseguir os alunos as bolsas, né? A financiar aí da campo, né? Só para lembrar, a Bahia tem 1.000 quilômetros de comprimento, 1.000 quilômetros de largura, certo? Então, para você sair do estado é um dia. É muito complicado. Então, fica tudo muito caro por conta dessa distância. Claro, no Brasil, então, esse problema torna-se ainda maior de estabelecer essa colaboração. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a escola, vários professores nossos estudaram na Itália, Florença, Roma, em vários locais, né? Então, a escola começou o mestrado com um pé muito forte em patrimônio, foi, durante muito tempo, a área mais importante, né? Mas eu não consegui trabalhar com nenhum dos meus colegas do patrimônio. Eles não têm nenhum interesse nisso e acham que isso é uma bobagem, esse negócio de 3D, isso não tem nada a ver, isso é tecnologia, isso é para a escola de engenharia, não tem nada a ver com arquitetura, né? A Nathalie sabe disso, né? Então, o pessoal que eu trabalho na escola foram aqueles que foram meus alunos. E as parcerias, você vê, são parcerias feitas no Brasil e parcerias feitas no exterior. Não tem nenhuma possibilidade de você encontrar diálogo com os colegas. Isso é impressionante, porque isso não é importante. Se na academia é assim, imagina nos IFAMs e nos IPACs, né? Eu tive um momento da escola, não lembro exatamente o ano, mas que o superintendente do IFAM na Bahia era o vice-diretor da escola. E nós fizemos um evento que ficou de apoiar e tal, e depois o apoio que ele deu foi pedir para os técnicos do IFAM participarem do evento com a isenção da inscrição. Você imagina, pô, como é que é isso, né? Então, é uma coisa assim, muito, muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, né? Mas esse levantamento do Márcio, ele é extremamente interessante, porque mostra que tem mais pessoas que estão trabalhando, interessadas na tecnologia aplicada ao patrimônio, né? E é uma geração nova que está formando, né? Então, são pessoas que certamente não são exatamente pessoas do patrimônio, são pessoas que estão, né? Toda hora eu digo, eu não sou do patrimônio, eu faço um trabalho que tem uma interface com a questão do patrimônio, né? Ou seja, nós temos que construir essa nova geração de profissionais do patrimônio que vão ter o conhecimento histórico, das técnicas de restauro, da história da arte, todo esse aparato tradicional, e com a documentação, coisa que não acontece, por exemplo, aí com o nosso amigo Alfonso, né? Porque essa coisa não é separada, né? O patrimônio envolve a sua representação, né? Então, todos os locais que eu fui na Itália, nos grupos, né? Eu estive lá com acho que é Grazia Tusi, lá em Firenze, né? Poxa, o laboratório dela, os desenhos são maravilhosos e tal e tal. Ninguém trata essa coisa de tecnologia e patrimônio separado, é uma coisa só. Então, não existe isso. Só que no Brasil que a gente tem essa coisa, né? Onde, então, além das nossas dificuldades de financiar, de conseguir, nós contamos ainda com o boicote dos colegas. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Né? Então, eu acho que esse papel aqui, essa mesa, essa coisa, eu acho que isso a gente pode, de fato, criar, fortalecer essa rede, no sentido, né, nos apoiarmos mutuamente, no sentido exatamente de tentar reverter um pouco a situação. Era isso. Obrigado aí
pela presença aí dos que ficaram, né? E talvez seja difícil para o Afonso, né, conhecendo a situação da Itália, né, e de outros países da Europa, certamente, né, a gente conseguir imaginar esse caos que a gente vive aqui no Brasil, por conta dessas questões, né? E as coisas, de fato, se perdendo, né? Museu Nacional, mais isso, mais aquilo, todo ano, todo dia. É isso. Aí, Quase um desabafo. Simone. Eu acho que a gente estourou o tempo, as minhas respostas estão aqui no chat, né, para o Márcio, mas eu queria, então, agradecer, super oportunidade de ter esse convívio, porque essa mesa não foi só o momento agora, né, então, assim, a gente teve encontros ao longo do semestre, isso nos aproximou. Eu espero aí que Alfonso entre em contato aí com a Heloísa também, que é um acordo de cooperação internacional, vai ser um negócio bem bacana com a Unicamp. Então, assim, eu acho, pegando um pouco o Ariovaldo, vamos colocar a Simone e os demais aqui naquela sua lista da rede que você pôs no slide, o Alfonso, Ana, Heloísa, a gente vai crescer aquele seu slide de rede, e que ali a gente viu a Adriane Borda, nossos colegas, né? E eu acho que a intenção era essa. Então, para mim, fica só o super agradecimento de ter participado e de ter estreitado essa conversa. Excelente, gente. Também eu agradeço muito esse convite para participar, e eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente pode nos fortalecer, né? E tentar mudar um pouco, né, essa mentalidade. Eu acho que também o que eu acho que faz falta é que essa questão da tecnologia seja mais inserida na graduação. Eu acho que a graduação ainda está muito distante disso. Se a gente conseguir aproximar, né, a parte da formação em história, né, das tecnologias, talvez a gente tenha um pouco mais de possibilidade de que as parcerias sejam mais efetivadas. Mas é difícil, não é uma coisa fácil de fazer. Mas aos pouquinhos acho que a gente vai conseguindo, né? Os passos precisam ser dados, né? E é isso Eu vou aí, dar gente. uma última sugestão e reivindicação. Se a gente consegue fazer uma reunião como essa presencial ano que vem, acho que seria Eu adoraria. bacana a gente se encontrar, fazer né? Isso é importante, porque Márcio, o bacana pessoal esse papo. Márcio, o pessoal do Afonso vem em maio, na segunda quinzena de maio. Se você quiser marcar maio, segunda quinzena de maio, a gente já vai. De repente, a gente pode aproveitar isso, né? Aproveitar o que o Afonso está aqui, que é o mais difícil, né? Arivaldo, Grotelar, trazer Arivaldo, Nathalie, Ana, Estefânia, Heloísa. Aí, como São Paulo está mais ou menos, não está exatamente no centro, mas está. Talvez chamar outras pessoas que tenham publicação, como a Adriane e outros aí, né? Tem trabalho, né? E para a gente tentar no nosso caso, fortalecer isso aí. A gente tem uma dificuldade que está em São Carlos, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Nós vamos buscar vocês no aeroporto. Se quiser, dá para fazer aqui em Isso Campinas. não, O aeroporto já para aqui. 2 horas de ônibus é tranquilo, não tem problema nenhum, não. Isso aí é de menos. A gente vai buscar vocês no aeroporto em Campinas. Vamos pensar nisso aí. Eu acho que sim. Ótimo. Eu fazer acho um pequeno boa, evento temático, uma coisa assim mais de discussão de trabalho do que propriamente, mas tentando levantar uma pauta de trabalho, alguma coisa desse tipo, poderia ser interessante. Mais uma conversa do que uma coisa assim necessariamente formal, né? Eu topo uma cervejinha no bar. Várias questões, né? É isso aí, legal, gente. Bom, um abraço a todos aí, foi um prazer revê-los. Obrigado, gente. Tchau. Abraço, obrigada. Grande abraço. Obrigada. Tchau, grazie, tchau. Tchau, tchau. Grazie, tchau, tchau. Tchau. Tchau.